Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Dando meus tostões, principalmente sobre os justiceiros que se formaram no Rio de Janeiro. Isso daí, sinceramente, e não só isso, mas, por exemplo, o caos que teve aqui em São Paulo por causa da ventania, que ficaram não só na capital, mas que é principalmente, né, afinal, áreas nobres, áreas que produzem, que comercializam, que concentram serviços, que atendem o país inteiro, ficaram sem luz por quase uma semana, né? Certo? Então, assim, isso daí. E sem falar também recentemente em Maceió, também que está tendo afundamentos. Então, assim, esses justiceiros representam aquilo que eu digo, né? Que é a população se associando. É claro que no caso o fim é bom, mas o meio não é bom, né? Que nem pegaram um rapaz que tinha acabado de ter sido solto por roubo por lá. E contra esses justiçamentos, né? Justiça mesmo precisa se fazer com o tempo. Mas é reflexo do que? De um Estado omisso. Certo? Tudo isso culpa de um Estado omisso. E quando eu digo Estado, vai desde os governos estaduais até as crises esferas, certo? Vai desde o municipal, que, por exemplo, você não pode cortar uma árvore, você tem que esperar a prefeitura, e se a prefeitura não vier, problema seu, ou então deixa cair, né? Por exemplo, que nem em Maceió, perdão, que teve, que tá caindo, afundando vários. Isso daí é falta de fiscalização, que nem também Brumadinho, também falta de fiscalização. Então, assim, a questão mesmo é um Estado não presente. E o que eu quero dizer? Quando você forma grupos de justiceiros, assim, nesse tipo, que não vou dizer que seriam o embrião das milícias, né? Mas quando você faz esses grupos de autodefesa e tudo mais, numa conjuntura como, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, uma cidade enorme, praticamente fora de comparação em termos de tamanho, e tanto de população e por aí vai, eu digo que assim significa que tem algo errado. Porque você está tendo um estado de natureza, ou seja, você está tendo gente defendendo, sendo dona, sendo proprietária do que pode se defender, do que pode defender, né? Só que você também tem um contrato social, digamos assim, né? Assinado, onde você abre mão das suas liberdades e de parte do seu patrimônio, certo? Então, assim, dizer esses justiceiros estão errados? Não estão. Contudo, assim, é gente que é paga, ou seja, os funcionários públicos de todo
E aí eu digo da segurança pública, e eu não digo o policial em si apenas, que está nas ruas patrulhando, que está nas viaturas, mas também a parte de inteligência, de estratégias de defesa. Eu lembro quando teve uma greve de policiais militares, digamos assim, que foram as mulheres, né, que impediram o acesso às viaturas, né, porque eles não podem fazer greve. E basicamente ficou um caos, assim, no Espírito Santo. Bom, basicamente eu conversando com um amigo disse, a solução para isso é assim, você pega assim, manda um exército, manda a Força Nacional de Segurança e tudo mais. Olha, você manda o exército com sei lá, uns 4, 6 soldados armados, fazer uns bondes, né? Já comparando com do que o tráfico faz, né? Mas você faz um bonde, aí pega um policial que é fuga-greve, que ele já sabe quem é das ilicitudes e quem não é, certo? E aí você passa, certo? Porque assim, é uma questão assim, realmente de, como eu disse, é um estado de natureza com um contrato social. Por exemplo, você só é taxado, digamos assim, e você só é preso, parece, se você tiver um endereço fixo, certo? Se você for, por exemplo, um ladrão, assaltante, ou até um traficante de drogas pequeno, que não fica se expondo, por exemplo, você leva uma vida tranquila, certo? E também não tá certo, também não vai ser um chefão, né? Mas assim, o que eu digo, a pessoa que paga IPTU, que paga e que são a formação desses seios sociais, eles são pessoas que pagam IPTU, pagam conta, como dizem, Copacabana, Zona Sul, dizem que é uma região nobre, então também são pessoas que devem pagar imposto de renda e tudo isso. E aí a gente pensa, por exemplo, e essas pessoas que pagam tudo isso, e tem um juiz que ganha um salário que é ilegal mesmo, mas aquilo lá, mas se tornou uma prática de receber acima do teto, liberta quem esses pessoal está, digamos assim, caçando. Então, assim, de verdade, olha, eu sou separatista e tudo mais, mas assim, parece que o Brasil, e o Estado, né, do Brasil, digamos assim, o Estado comum, ele está se desmanchando. Certo, porque assim, a gente tem uma força armada que não tem bala para atirar, certo? Não serve para defesa, por exemplo. A modernização anda a passos de tartaruga. Dizem, tem tropas de elite e tudo mais. Meu, como? Opa, legal, alguém vai atacar, tem a tropa na Amazônia. Opa, quem vai atacar a Amazônia? Quem vai no meio do mato? Você vai querer dominar um país no meio do mato. Certo? Então, assim, parece que o Estado está se esfacelando. E assim, eu não, e como eu disse,
Eu não sou anti-Estado, um ANCAP, por exemplo. Eu, como liberal, considero um Estado que seja pequeno, mas e funcional. Não é que nem o nosso, que tem a Constituição, uma série de direitos, e simplesmente fica-se sem dinheiro para isso. Isso para garantir direitos. Quer dizer, por exemplo, você dá o direito para vítima de feminicídio, pensão, né, de filho de vítima de feminicídio, por exemplo. E, por exemplo, direitos básicos, como o posto de saúde não tem médico, não tem a máquina de raio-x, às vezes está quebrada e por aí vai. Então é isso. Estado de natureza no meio do contrato social. Obrigado.